Fale ao nosso coração, ó Deus, nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor e insistimos nesse clamor e nessa súplica ao Senhor. É assim que oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de ser igreja, de cantar louvores ao Senhor, de poder congregar com os nossos irmãos. E nesta manhã nós precisamos ouvir a Tua voz. Então fale conosco, ó Deus. É assim que nós pedimos, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos na nossa jornada no livro de Tiago, e nós chegamos no capítulo 4 de Tiago, e durante esse tempo nós estamos lidando com esse texto tão precioso desse irmão de Jesus. Tiago é o irmão de Jesus, é um daqueles líderes da igreja de Jerusalém, e Tiago, ele é muito prático. Em alguns momentos a gente precisa ler Tiago com caneleira, botando caneleira para proteger a canela, porque parece que ele está chutando a gente o tempo inteiro. Ele é muito direto, talvez pela região que ele está, a cultura que ele está. Tiago não era um cara letrado, Tiago não frequentou boas escolas. Tiago era possivelmente, ele foi ajudante de José também, trabalhou com Jesus lá na carpintaria dos seus pais, que era uma profissão extremamente comum naquela época. Mas Tiago aqui, ele é muito direto. E Tiago está escrevendo para aqueles irmãos que estão dispersos. O capítulo 1, versículo 1 vai dizer, Tiago vai se identificar. E é interessante que Tiago, abre aspas, é irmão de um cara famoso. É irmão de Jesus. E é interessante que Tiago não dá carteirada por isso. Que ele começa o capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, Tiago, servo de Deus. Servo de Deus. E aos irmãos que estão dispersos. E quando Tiago entende isso, ele diz, esses irmãos são dispersos, e na dispersão eles estão passando por lutas, dificuldade. Tiago vai dizer assim, vocês estão passando por provações. E esse negócio da provação, Tiago vai entender que a gente não tem controle sobre aquilo que vai acontecer com a gente. A gente não tem controle sobre isso. E Tiago vai dizer, no meio da provação, vocês serão tentados a pegar atalhos. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. No meio da provação, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria, Tiago vai dizer. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria. Mas tome cuidado, Tiago vai dizer. Tome cuidado porque a gente pode ouvir vozes erradas e não ouvir a voz de Deus. E aí a gente vai cair em tentação, Tiago vai dizer. E no meio da tentação, Tiago vai dizer que a gente é arriscado a perder um pouco o controle das nossas emoções. E ele vai dizer, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio. Então cuidado com as suas emoções, porque quando as nossas emoções estão desequilibradas, a gente fala além do que deve. E aí Tiago vai dizer assim, cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado. Porque na verdade os nossos lábios, ele professa aquilo que está dentro do nosso coração. E ele diz, no meio da aprovação, da tentação, que a gente fica nervoso e a gente fala no que não deve, a gente começa a tratar as pessoas diferentes. E aí começou a ter alguns problemas naquela igreja, no meio daquele povo. Por quê? Quem era rico era tratado de um jeito, e quem era pobre era tratado de outro. Tinha acepção de pessoas. E Tiago continua. E agora no capítulo 3, é uma espécie daquilo que eu já falei para vocês semana passada, uma espécie de dobradiça teológica do texto, onde Tiago vai fazer um contraste entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. E ele vai dizer, no meio da provação, no meio da tentação, quando você precisa de sabedoria, quando você precisa calibrar suas emoções, quando você precisa saber o que você fala, ele está dizendo assim, opte pela sabedoria do alto. Tome uma decisão na sua vida. Qual é a decisão? Ouça a voz de Deus. Ouça a sabedoria do alto. E na semana passada, Tiago foi muito claro com a gente, ele disse o seguinte, eu e você precisamos, você lembra da semana passada? Eu e você precisamos ser ruim de briga, lembra disso? Ruim de briga. Crente não pode ser bom de briga. Crente tem que ser ruim de briga. O que é isso? Tiago está dizendo assim, em outras palavras, tá bom? Eu vou parafrasear. Você não precisa sair por aí brigando. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E as nossas contendas, por que há guerra no meio de nós? Tiago está dizendo, por causa dos desejos que militam dentro do nosso coração. E ele vai dizer assim, sabe o que você tem que fazer? Submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus.
Deixa Deus guerrear suas guerras. Portanto, todo discípulo de Jesus tem que ser ruim de briga. É isso que Tiago diz. E agora o bloco que nós vamos ler essa manhã, do capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, Tiago vai falar sobre a incerteza dos nossos planos. Cristãos que dependem de Deus para o futuro. Lembra quando você era criança que as pessoas perguntavam para você, o que você vai ser quando crescer? E a gente fazia planos. Eu não sei se você lembra o que você falava quando você era criança e alguém perguntava o que você vai ser quando crescer. Eu queria sugerir nessa manhã que a gente escrevesse os nossos planos na nossa agenda de lápis. Escreva de lápis. Escreva seus planos, faça seus planos, mas faça de lápis. Olha o que o texto vai dizer de Tiago a partir do verso 13. Você pode acompanhar a leitura comigo, por favor, vamos lá. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Tiago está dizendo nesse bloco que a vida é uma dádiva de Deus. E ele vai dizer para a gente, vive essa vida com temor. Como sempre fazemos aos domingos aqui, o que a cultura por aí nos fala sobre a nossa vida? E antes da gente mudar o slide, eu queria dizer para você o seguinte, eu e você temos uma vida só. Uma vida. Hebreus vai dizer o seguinte, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, o juízo. A gente tem uma vida. E sabe o que eu descobri essa semana? Que eu tenho mais passado do que futuro. Eu tenho 50. Eu vivi mais coisa do que eu vou. Eu só tenho essa vida. E eu já estou 8 dias longe da minha neta. Não é maldade com a gente? Mas vamos para a nossa cultura. O que a cultura nos diz? Vamos começar por um cara chamado Zeca Pagodinho. Ele vai dizer o seguinte, deixa vida leve. Não, para. Mas talvez você fale assim, eu não gosto de samba. Tá bom, vamos pro rock então. O Titãs escreve uma música em 2001 e ele vai dizer, devia ter amado, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais. Devia ter feito o que eu queria. Percebe isso é por mim, tá bom? Desculpa os professores de português aqui. Percebe esse tom assim, pretérito profético dele. Ele continua dizendo, devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí a grande tese dele da música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Essas são as duas percepções que eu gostaria de colocar para vocês nesse início. Um vai dizer o seguinte, vamos lá, vamos viver e vamos deixar a vida me levar. Mas um outro grupo diz assim, vamos levar a vida e eu tenho certeza que o acaso vai nos proteger. E aí quando chega num determinado período da vida, essas pessoas dizem assim, eu devia ter feito isso mais. Eu devia ter feito isso mais. Eu devia. E quando a gente menos esquece, e quando a gente acorda para aquela situação, a gente percebe que a vida passou. Eu gosto muito do Rubem Alves, e o Rubem Alves tem uma reflexão sobre a nossa vida. E a reflexão dele é sobre a imagem que ele tinha de um menino comendo jabuticaba numa bacia.
E ele diz assim que ele olhou aquele menino comendo aquele balde de jabuticaba, e no início que o balde estava cheio de jabuticaba, aquele menino comia aquela jabuticaba apressadamente. Quando a jabuticaba começa a acabar dentro do balde, ele percebe que o menino começa a comer mais devagar, e ele ruía até o caroço. Conforme a jabuticaba vai acabando, ele queria aproveitar o máximo possível. E ele diz assim, aquilo que é a minha vida também. Ele diz o seguinte, Rubem Alves, nessa crônica: contei meus anos, que é o meu caso da crônica do Rubem Alves. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticaba. Como é que você está degustando a jabuticaba na bacia da sua história de vida? Deixa a vida me levar? Ou esperando que o acaso te proteja? O Christian Barbosa, autor do livro A Tríade do Tempo, ele diz o seguinte, um livro muito bom, ele diz o seguinte: a vida é curta, não a trate como um rascunho, pois talvez não haja tempo para você passá-la a limpo. A vida é curta. Não fique fazendo um rascunho da sua vida. Deixa a vida me levar. Ou talvez o acaso vai me defender. Pode ser que não dê tempo de você passar isso a limpo. Nós precisamos lidar com isso, é isso que Tiago está nos colocando nessa manhã. E nós precisamos ter um plano de vida assim. A Bíblia nunca foi contra planejamento, mas a Bíblia sempre diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Soberania divina e responsabilidade humana. E eu e você na vida vamos ter alguns intempéries. O Mike Tyson dizia o seguinte nas suas lutas de boxe: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Todo mundo tem um plano de vida até a gente tomar o primeiro soco. Eu queria nessa manhã trilhar com vocês de maneira bem rápida. Não, bem rápida é mentira da minha parte. Eu queria trilhar com vocês, só para a gente decorar, 3 pecados capitais e 3 virtudes essenciais que eu e você precisamos desenvolver para entender que a vida é uma dádiva de Deus. Amém? Amém? Você já agradeceu a Deus por estar vivo hoje? A vida é uma dádiva de Deus. Amém? A vida é o quê? Uma dádiva de Deus. Eu aprendi a não desperdiçar minhas lágrimas, a minha dor. E vocês já sabem, alguns já sabem, outros não é todo mundo que é obrigado a saber disso, porque a vida de ninguém para em função da nossa dor, e não deve parar. 9 de dezembro do ano passado eu vou para o hospital. E quando eu conto para o médico, para o enfermeiro o que eu estou sentindo, eu achei até que eles gostavam de mim, que eles me colocaram numa cadeira, me acalmaram. Mas não era amor, era infarto. E eu falei para o médico assim, mas eu tenho alguns compromissos. Ele disse, deixa eu dizer, você não entendeu. Você tem suspeita de infarto, você vai ficar aqui. Não, mas não dá, não dá, você não entendeu? Você vai ficar aqui. Todos nós temos um plano, até que a gente leva o primeiro soco. 3 pecados capitais que Tiago vai dizer aqui pra gente. O primeiro pecado eu vou chamar de secularismo. Naquela época Tiago não está usando esse termo, mas esse termo tem alguns desdobramentos para nós. E eu quero resumir rapidamente aqui o que eu estou dizendo sobre secularismo. Secularismo é a pretensão humana de controlar a vida sem depender de Deus. O secularismo é um cristão ateu. Ele sabe que Deus existe, mas ele não está nem... Tiago vai dizer isso nesse texto. Ele vai dizer no verso 13: hoje, amanhã, lembra lá? Iremos, fazemos negócio, vamos passar um ano ali, vamos ter lucro. Ele está fazendo planos, mas Deus nunca esteve na agenda dele.
Esse homem desse secularismo é o homem que faz seus planos e deixa Deus de fora. Ele planeja como se tivesse o controle do futuro. Ele confia mais em si mesmo do que em Deus. Tiago descreve essas pessoas que têm tudo planejado. Ele não é contra planejado. E essa pessoa diz: quando vai ser isso? No texto, no verso 13: amanhã. Onde nós vamos? Iremos para tal cidade. Quanto tempo nós vamos lá? Passaremos 1 ano. O que nós vamos fazer? Trataremos de negócio. E qual será o resultado? Ganharemos muito? Eles têm tudo planejado no verso 13. Para onde vão, o que vão fazer, quais são os contatos que tem, qual a sua margem, está tudo planejado. Qual era o problema? O problema é planejar? Não, o problema não era o planejamento, mas era a presunção de planejar tudo sem considerar Deus. Sem considerar Deus. É interessante que lá no Éden foi assim. A serpente e a mulher. Você não precisa de Deus, come desse fruto. O dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você não precisa de Deus. Ou talvez você vai um pouquinho mais para frente, Babel, o secularismo em ação. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre, tudo planejado, tudo determinado, tudo planilhado. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Assim, quem será famoso? Vamos fazer tudo, mas não precisamos colocar Deus nesse negócio. Aliás, deixa eu dizer, Deus, se você não atrapalhar, muito você vai ajudar. Babel. Esse secularismo de que a gente pode fazer tudo sem depender de Deus. E Deus se torna uma cereja do bolo. E a gente planeja e no final a gente chega com o planejamento para Deus e fala assim: Deus, dá para você derramar a sua bênção sobre nós? Deus se torna simplesmente a cereja do bolo da nossa vida. O primeiro problema é a gente viver a vida sabendo que Deus existe, mas desconsiderando a presença dele na nossa vida. Vamos construir uma torre para que o nosso nome possa ser famoso. O segundo erro que Tiago coloca aqui de pecados capitais é aquilo que nós vamos chamar de materialismo. Ele vai dizer no versículo: faremos negócio e ganharemos dinheiro. Faremos negócio e ganharemos dinheiro. Quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa vida e os ídolos ocupam o seu lugar. É o ídolo mais comum. E é interessante que Timóteo vai dizer sobre isso, o próximo slide. Timóteo vai dizer sobre isso e eu queria ler com vocês. Olha o verso 8, o que diz, se você puder ler comigo. Por isso... Imagina se eu propor para vocês, como coach, uma imersão e começar lendo esse versículo. Você vai embora. Você vai me processar. Timóteo está dizendo, Paulo está orientando a Timóteo, está dizendo assim: vocês aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejam o quê? Alegres. Alegres. Você não precisa fazer isso agora, você chega na sua casa e você faz isso. É um exercício curto. Bota lá no Google os últimos escândalos dos últimos 3 meses no nosso país. Bota só 3 meses para você não ficar muito tempo. Você vai perceber, e agora no nosso país a gente já está conversando sobre escândalos, sobre bilhões. Não é mais milhões, agora é bilhões. Eu não vou pôr o nome aqui, tá bom? Porque agora não pode. Está gravado. Culto da noite eu boto a projeção. Mas nenhum desses caras que estão roubando, eles estão roubando porque falta leite na casa deles. Porque falta comida na geladeira. Eu não estou dizendo que é lícito roubar por faltar isso. Estão me entendendo o que eu quero dizer? Nenhum desses caras estão passando dificuldade na vida. Nenhum deles. E a resposta está aqui, que Paulo vai dizer, olha assim: os que querem ficar ricos caem em quê? Tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e... Sabe qual é o problema? O problema é que a gente, muitos de nós que estamos nessa manhã aqui, a gente acha que vidão é dele, é desses caras. Eles vivem bem.
Eles estão viajando o mundo inteiro. Eles estão em iates, estão fazendo festas, estão tomando uísque de $3.000 a garrafa. Isso sim é vida. E você está aqui servindo ao Senhor. E nas suas férias, o máximo que você chega é Martins de Sá. E o texto continua. Eita, nós! E o texto continua: os que querem ficar ricos caem em tentação. Caem em tentação não é o dinheiro que a gente precisa para fazer uma compra. Não é o dinheiro que a gente precisa porque a gente está passando fome. Não, olhe lá, dá um Google, vê os últimos 3 meses. Esses caras já não tinham dinheiro, mas eles querem sempre mais. Uma vez perguntaram para Rockefeller, o primeiro grande milionário no mundo, dizendo: quanto de dinheiro você precisa para ficar feliz? Ele diz: sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. E aqui Paulo instruindo Timóteo, é claro: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Eles perdem a família, eles perdem as suas amizades, eles perdem a vida na igreja, eles perdem vínculo. A velhice desses vai ser triste, sabe por quê? Eles não construíram absolutamente nada. Eles só queriam ficar cada vez mais ricos. Ricos. Alexandre o Grande, ele faz 3 pedidos sobre o seu velório. E o primeiro pedido que Alexandre o Grande fez, quando ele fosse velado, é que seus braços ficassem para fora do caixão. Os braços ficaram... Então, quando foram enterrar Alexandre o Grande, os braços estavam para fora. E ele queria ensinar para todas aquelas pessoas, um jovem de 33 anos que morreu, 33 para 35 anos, a gente não sabe exatamente a idade, e que conquistou todo mundo conhecido. Ele queria dizer para aquelas pessoas o seguinte: desse mundo eu não vou levar absolutamente nada. Tiago está dizendo que o segundo problema que a gente tem, o primeiro é o secularismo. A gente planeja e deixa Deus. O segundo é o desejo desenfreado em possuir, porque a nossa identidade está em mostrar para os outros que a gente pode, de que a gente tem poder, e a gente cai nesse engodo. Um grande historiador vai dizer que os ídolos, e essa expressão ídolo, essa expressão dinheiro que Paulo está usando, não é algo... Essa expressão amor ao dinheiro que Paulo está dizendo, ele está falando sobre uma entidade. Dinheiro naquela época era uma entidade. Deixa eu dar um exemplo para você aqui do que eu estou dizendo, só para eu explicar melhor e não me perder aqui. Olha só, você tem uma nota de $100 aí? Não? Não mesmo? Olha só, imagina se eu chegar aqui para você e falar assim: quem vier à frente, eu vou dar essa nota de $100 durante o culto. Essa aqui é uma igreja batista, pode ficar tranquilo. E eu falar assim, aí você vai falar assim: será que o pastor está blefando? E aí, de repente eu mostro, o seu cérebro vem aqui, mas o seu corpo, você fala: eu tenho vergonha. Você não vem, porque você tem vergonha. E aí você descobre que o Andrei me emprestou a nota de $100, que eu sei que você tem. O Andrei me emprestou a nota de $100. E você veio e você pegou. O Glauco veio e pegou. Imagina. 100, 550. O Glauco correu e pegou. Algumas pessoas no banco vai dizer assim, tipo: por que eu não? Por que eu não fui? Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele tem poder de nos seduzir. Estão entendendo? O dinheiro é uma entidade. Se nós não possuirmos, ele vai nos possuir. O dinheiro é um péssimo patrão e um bom servo. O dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro, ele arrebenta casamento. Ele arrebenta família. Ele arrebenta igreja. O dinheiro, o amor ao dinheiro, é um dos problemas no nosso país
E por isso que a gente é o país do futuro desde 1500. Paulo está dizendo aqui, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Esse amor. Por amor ao dinheiro, a gente perde a infância dos nossos filhos. E não é para trabalhar, para comer, é para trocar de carro, é para fazer viagem, é para trocar uma casa. Por amor ao dinheiro, algumas pessoas optam em romper o seu casamento para pensar na sua carreira. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O primeiro erro é o secularismo. O segundo erro é o materialismo. E o terceiro erro aqui que Tiago vai nos orientar é aquilo que eu vou chamar de alienação. Por quê? Porque quando a gente se secularizou, quando a gente tem a nossa vida voltada para o materialismo, a gente vive alienado. E Tiago vai dizer no verso 14 assim, vocês nem sabem o que lhe acontecerá? A gente vive alienado. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo para você. Uma descendente de chinês, a Kan Shang, eu não sei se a pronúncia é essa do nome, se não for, por favor, depois você me oriente. Ela perdeu alguém muito querido no furacão Katrina. Ela perdeu alguém muito querido no furacão Katrina. E aquilo mexeu muito com ela. E ela, nos Estados Unidos, ela resolveu colocar um tapume na porta da casa dela. Um tapume preto. E ela colocou giz. E ela colocou naquele tapume a seguinte frase assim: antes de morrer, eu gostaria de fazer isso. E começou um movimento no mundo inteiro. No mundo inteiro, em alguns lugares, algumas pessoas colocaram um tapume na porta da casa, fazia aqueles murais e colocavam um giz de cera e você podia escrever lá: antes de morrer eu gostaria de fazer isso. E olha o que ela escreve. Você encontra uma palestra muito legal dela naquele TED, TED. Tem uma palestra muito legal sobre isso e ela diz o seguinte, qual foi a conclusão dela durante esse movimento? Ela diz: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados ao falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreendi que a percepção, que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Sabe por quê? Porque traz clareza à nossa vida. E ela percebeu o seguinte, como as pessoas são vazias. Porque ela foi ler o que as pessoas escreviam. E alguns escreviam assim: antes de morrer eu queria comprar um Mustang. Antes de morrer eu queria conhecer Paris. Antes de morrer, coisas fúteis. Nenhuma dessas coisas mudaria a vida de alguém ou deixaria um legado. Mas eu queria citar alguém que já morreu e que trouxe um legado pra gente. O Steve Jobs, a foto, pode colocar, tá o Zeca Pagodinho, ele se mete nessas coisas, mas não é o Zeca. Ele quer estar presente em tudo, né? Não é ele, tá bom? É o Steve Jobs, tá? Mas como quem faz a projeção minha hoje está pregando em Orlando, numa igreja em Orlando, então não deu para corrigir, tá bom? Olha só, o Steve Jobs diz o seguinte: lembrar que estarei morto em breve, e ele, o que aconteceu com ele? Morreu. E ele vai escrever o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Hoje, quando eu cheguei aqui na frente, eu abri a Bíblia e eu tive um momento depressivo. E pensando na mensagem, eu falei assim: hoje é menos um domingo que eu convivo com vocês. Porque é menos um domingo na minha e na sua vida. Dá para entender? Dá para entender? Steve Jobs está escrevendo: lembrar que estarei morto em breve. Eu não tenho pressa para morrer. Só estou citando ele. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes. Então não viva alienado. A gente nem sabe o que vai nos acontecer amanhã. Caminhando para o encerramento, eu quero te dar 3 sugestões nessa manhã
para que a gente entenda que a vida é uma dádiva de Deus e use a nossa vida para a glória de Deus. Primeira delas, se você puder citar para mim, comigo, vamos lá. Viva dependente. Cita comigo, dependência. Se a nossa vida, se a gente não quiser jogar a nossa vida fora, se a gente quer viver bem a nossa vida, Tiago vai dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto. Tiago não condena o planejamento, está muito claro para vocês? Tiago não condena, mas faça a sua agenda a lápis. Tiago não condena o planejamento. Ele não condena o planejamento, ele condena o planejamento sem Deus. A vida, o amanhã, os nossos planos estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. Lembra de Moisés? Lembra da história de Moisés? A história de Moisés, Moisés podia planejar o que ele quisesse. Não aconteceu do jeito que ele planejou, mas Deus esteve com ele todo tempo. Talvez assim a sua vida, talvez quando você era criança você pensava em ser aquele, não é, e Deus vai conduzindo a sua história. Tenha dependência a Deus, diga, Senhor, eu dependo do Senhor, eu quero planejar, mas eu estou aberto para onde o Senhor quer me levar e o que o Senhor quer que eu faça. Dependa de Deus. Segundo, tenha prioridades, ter prioridades, cita comigo os vivos em Cristo, vamos lá, ter prioridades claras. Olha o que o Salmo 37 vai dizer. Salmo 37, eu vou ler o Salmo 37, tá bom? Não está projetado aqui, se você, é um salmo muito conhecido, eu vou ler algumas partes dele aqui, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que esse salmo diz. Ele diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Lembra disso? Não se aborreça por causa dos homens e não tenha inveja dos. Você já sentiu inveja de quem só faz coisa errada e prospera? Não, eu não, pastor. Rafael Abdala, um pastor de Guarapari, ele vai dizer que a inveja é o pecado dos iguais. Ele vai dizer, vou explicar para você. Eu sou pastor. Eu não tenho inveja de um engenheiro. Eu não tenho inveja de um médico. Mas eu posso ter inveja de um? Estão entendendo? Por que a igreja dele cresce e a minha não? Deus, se eu não emagreço, que pelo menos as minhas amigas engordem. A inveja é um pecado dos iguais. Tenha prioridades certas. Não inveje o mal. Talvez hoje você acordou revoltado porque o Vorcaro, na distribuição dos seus bens, não lembrou de você. Não tenha inveja dos maus. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. E aí ele vai dizer o seguinte: confie no Senhor e faça o bem, assim habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele agora, e ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. E ele continua dizendo: descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde nele com paciência. Ele é claro. O próximo, pode colocar para a gente o próximo. Ele vai dizer, por isso o salmista nos chama primeiro a fazer o quê? Ao quê? Confiar. Imagina, não vou fazer com você não, pode ficar tranquilo, tá? Imagina se eu pegar uma criança, colocar aqui e falar pula. Se a criança me conhece, ela vai fazer o quê? Ela vai o quê? Porque ela faz o quê? Ela confia. Pula, meu irmão. Tenha prioridades certas na sua vida. E esse negócio de ter prioridade tem a ver, sabe com o quê? Com a convicção de quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu não vou invejar os iguais. A segunda coisa sobre esse negócio de confiar e ter prioridade certa é entender a fase da nossa vida. Por exemplo, eu estou na fase dos 50.
As minhas prioridades não são mais quando eu tinha 30 anos. Não são mais quando eu tinha 20 anos. Hoje as minhas prioridades são outras. Sabe qual é o terceiro problema que a gente tem? A gente tem medo de falar não para os outros. E por falar não para os outros, a agenda dos outros determina quais são as nossas prioridades. Confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem, deleite em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e por último faça o quê? Descansa nele. O Salmo está dizendo, ter prioridades certas, entender a agenda de Deus e não só a minha agenda. Olha o exemplo de Jesus, 2 textos aqui de João, 2 textos de João, só para a gente entender aqui. João está dizendo assim, 6,38, diz o seguinte, vamos lá, vamos falar comigo, vamos lá, pois... Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus, que é o dono do mundo, falou que ele veio aqui não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de quem? E você sabe qual é o meu e o seu problema? A maior parte da nossa agenda, a gente está lidando com os nossos desejos, as nossas necessidades e os nossos sentimentos. O próprio Jesus está dizendo, eu vim fazer a vontade daquele. Próximo versículo vai dizer o seguinte, João 4,34, vamos lá? E não só fazer a vontade, mas fazer o quê? Concluir a sua obra. Sabe por que a gente não caminha nesse sentido? Porque a gente não tem prioridade certa na nossa vida. A gente precisa determinar prioridades. Paulo vai dizer em Filipenses 3, 13 a 14, vai dizer, irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão diante. O que eu faço na minha vida? Prossigo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo. E por último, determinação. Tiago 4,17 vai dizer o seguinte, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe o que deve e não faz, comete. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso praticar. É preciso praticar. Alguns exemplos. Sabemos que devemos orar, mas não? Mas não? E você sabe uma das estratégias que Deus usa com a gente para que a gente busque Ele, tenha prioridades certas e não desanime no processo? Muitas vezes Deus permite na minha, na sua vida, um negócio que se chama tempestade. Tempestade. Você já reparou que quando a gente está passando por dificuldade, a gente ora bastante? Com você é assim? Hã? Eu acho que essa semana foi a semana que eu mais orei. Jejum, busca por Deus de madrugada. De vez em quando Deus manda tempestade. E lá em Marcos capítulo 4, quando Jesus está atravessando o mar da Galileia com seus discípulos, Jesus disse assim para os discípulos, passemos para outra. Jesus só queria passar com seus discípulos para outra, mas nessa travessia, houve o que com seus discípulos? Tempestade. Sabe por quê? Eu e você muitas vezes só ouvimos a voz de Deus no meio das tempestades. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Sabemos que devemos orar e não oramos. Sabemos que devemos obedecer, mas adiamos. Sabemos que devemos servir, mas permanecemos inativos. O problema não é a falta de conhecimento, mas é a falta de obediência. E eu aprendi a duras penas que um crente maduro não é o crente só que sabe teologia. O crente maduro é o crente que obedece rápido. A Google tem um slogan na Google, bastante interessante. E eles dizem assim nas suas reuniões, R rápido. R rápido. Quando você errar, R rápido. R rápido.
Quando você perceber que você está errada, saia logo. Não insista no erro. Não insista no erro. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Saber o que é certo, fazer o que é certo e preservar no que é certo. Talvez essa manhã a gente podia fazer algumas perguntas para Deus e ouvir de Deus a resposta de maneira bem sincera. Paulo não teve medo de morrer. E ele vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4 que o tempo de partida dele está próximo. E aí Paulo entendeu o que era prioridade, o que era confiar em Deus e ter determinação. E no final da vida dele, ele não diz assim que deixa a vida me levar. Ele também não diz o acaso. E ele não escreve a sua história em rascunho. No final da vida dele, ele diz o seguinte: combati. Ele não diz assim, podia ter, poderia ter, deveria ter abraçado mais, deveria ter isso. Não. Ele diz o seguinte: combati o bom, terminei a corrida e guardei. Jesus na cruz, o último brado de Jesus na cruz, você vai se lembrar. E ele disse o seguinte: está, eu fiz o que deveria fazer. Eu fiz o que deveria fazer. Que Deus nos abençoe a investir a nossa única vida na causa do Mestre. Certa vez, um sapateiro perguntou para Martinho Lutero o seguinte: sendo sapateiro, o que eu posso fazer com a minha profissão para que o nome de Deus seja conhecido? E talvez a sua pergunta nessa manhã seja assim: eu sendo engenheiro, sendo médico, trabalhando no TI, o que eu devo fazer para que o nome do Senhor seja conhecido? Martinho Lutero vira para aquele sapateiro e disse o seguinte: vá para a sua empresa, vá para a sua casa e faça o melhor sapato que você puder, com o preço mais justo que você puder. Faça o melhor sapato que você puder, com o preço mais. Se você fizer isso, você está fazendo coisas para a eternidade. Você trabalha em São José dos Campos, né? Você trabalha com avião. Amanhã, quando você chegar lá, faça o melhor avião que você puder. Você é médico, atenda as pessoas da melhor maneira que você puder. Que você possa ser lembrado, não pelo carro que você tem, não pelas viagens que você fez, mas pela forma como você mudou a vida das pessoas ao seu redor. E aí a gente pode dizer o seguinte: combati o bom combate, terminei e guardei o quê? A fé. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez nessa manhã, nos seus planos, você planejou tudo, mas você fez a caneta. Faça lápis. E diga para o Senhor assim: Deus, os meus planos estão aqui. Se o Senhor quiser mudar, eu aceito. Seja feito a sua vontade. Não viva sabendo que Deus existe e na sua prática você é um ateu. Que o objetivo da sua vida não seja só ganhar dinheiro, mas que o objetivo da sua vida possa ser com os recursos que Deus colocar à tua mão, que você possa abençoar o máximo de pessoas possíveis. Mas não viva alienado, achando que você é dono do seu futuro, porque eu e você não temos controle sobre o nosso futuro. Naquele dia, o médico disse para mim: você não vai embora, você vai ficar aqui. Eu disse: mas doutor, eu preciso ir embora. Você vai ficar aqui. Eu disse: quando que eu vou sair? Ele disse: não tem previsão. Naquele dia, na dor, eu aprendi que
Eu não tenho controle sobre o meu amanhã. A nossa vida é como hoje cedo, quem acordou muito cedo, neblina. Daqui a pouco a neblina foi embora. Tiago está dizendo que a sua vida é como a neblina. Daqui a pouco vai embora. E a nossa oração nessa manhã é o seguinte: Deus, me ajude a investir a minha vida naquilo que é eterno, naquilo que muda a vida das pessoas. Peça a Deus. Peça a Deus que lá no seu trabalho, aquilo que suas mãos colocar possa dar dignidade para as pessoas, possa abençoar as pessoas, que o nome de Deus seja conhecido através dos seus projetos, através da sua orientação, através da sua cooperação, que o legado que você vai deixar vai mudar a vida de pessoas. Essa é a nossa oração, ó Deus, nessa manhã. Esse é o nosso pedido. Nos ajuda a enxergar isso. Nos ajude a viver dessa maneira. Nós queremos ser sábios no lidar com essa vida. Nós não queremos fazer um rascunho. Nós queremos escrever a nossa história debaixo da dependência do Senhor e da bênção do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.